Olá, seja bem-vindo ao Descomplicando Newborn, uma aula gratuita que eu vou trazer para você semanalmente, toda terça e toda quinta às 21 horas. E hoje o tema da nossa aula vai ser para ajudar você a investir gastando muito menos nos seus primeiros acessórios para o seu ensaio newborn. E gente, antes de qualquer coisa, sejam muito bem-vindos, vocês que estão me assistindo no Facebook, vocês que estão me assistindo no Instagram, vocês que estão me assistindo no YouTube, que estão aqui ao vivo ou que estão aqui no gravado. Saibam que eu tô aqui e vou estar constantemente, então já coloca na agenda, toda terça e toda quarta às 21 horas com conteúdo novo para vocês, tá bom? E no episódio de hoje eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer para gastar bem menos dinheiro com itens de fotografia de bebês, tá bom? Então, se você tem interesse em trabalhar com fotografia de recém-nascidos ou se você já trabalha com fotografia de recém-nascidos, sabe o quanto esses itens são caríssimos. E alguns itens, gente, pasmem, você vai comprar às vezes um lacinho de cabeça para o neném, R$50, R$60. Então, eu vou ajudar você a economizar rios de dinheiro, tudo bem? Então, bora lá. Bora. Então vamos lá, meu nome é Nina, pra quem não me conhece, eu sou fotógrafa profissional, especializada em bebês recém-nascidos e eu tô aqui pra poder dividir com vocês um conteúdo muito especial. Tô um pouco nervosa, tô aqui, fiz um roteirinho muito maravilhoso, minha equipe deixou alguns temas, viu o que vocês pedem pra ter aqui, tá? Então, eu tô com conteúdos muito legais para poder passar, tá? E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma forma de pensar em soluções para que vocês não precisem gastar tanto dinheiro, né? E poder investir de forma assertiva nos itens de fotografia para o ensaio de bebês, tá bom? Hoje você vai aprender a diferenciar quando vale a pena você juntar um pouco mais de dinheiro para de fato investir em alguma coisa e quando vale a pena você buscar por soluções para poder ou substituir ou então para criar com as suas próprias mãos algo que possa ocupar esse espaço, enfim, que possa estar ali para poder fazer a função desse item. E gente, primeiro de tudo, eu preciso falar com vocês que muitas pessoas desistem da fotografia por conta do custo dos itens. Em outras áreas da fotografia, como por exemplo quem trabalha com casamento. Quem trabalha com casamento precisa ter um monte de lente, precisa ter várias câmeras, um monte de cartão, um monte de bateria, flashes externos, enfim, precisa de muito equipamento e esses equipamentos custam muito caros. Para fotografia de bebê, para fotografia newborn, para fotografia de família em geral, a gente precisa de menos equipamentos. Geralmente, um corpo é suficiente. Então, a gente precisa ter uma câmera, a gente precisa ter uma lente clara. Eu vejo muitas pessoas agora começando já a fotografar, inclusive com o celular, conseguindo ótimas imagens. Só que, em contrapartida, a gente tem os acessórios, principalmente quando a gente pensa em ensaio newborn. Então, esses itens, eles acabam tomando toda a parte do orçamento que em outras fotografias as pessoas usam para comprar câmera, para comprar equipamento, a gente tem esses itens. Então hoje eu vou ajudar vocês a conseguirem fazer decisões mais assertivas sem gastar tanto dinheiro. E essa aula não vai ser uma lista de compras, então já explico isso assim de cara. Eu não vou ficar aqui listando item, falando nome de loja, falando site, não é esse o meu propósito, tá? Outra coisa, eu não vim aqui para ditar regra, tá? Então não é só do jeito que eu faço que tá certo, não é só do jeito que eu decido escolher o que vale a pena e o que não vale, que é o certo. Mas eu quero te induzir a pensar, tá? Eu quero te ajudar a montar um pensamento crítico, para que você tenha a capacidade de escolher aquilo que você vai comprar ou não. O que acontece quando a gente começa na fotografia? E seja pela ansiedade, seja pela vontade de começar logo, a gente tem vontade de sair comprando tudo quanto há. Me conta aí, se você já é fotógrafa, se você já trabalha com bebês recém-nascidos, me conta se foi assim com você também. Me conta aqui embaixo. Quando você começou a trabalhar com fotografia, saiu desesperada, comprando um monte de item, saiu nas lojinhas comprando cestinho, baldinho, roupinha, manta, wrap. Só que aí o que acontece? Muitas vezes a gente acaba
vez, nessa primeira compra, fazendo uma compra errada. E sabe como é que eu sei disso? Porque eu fiz isso. E não foi uma, não foi duas, não foi 3 alunas que me contam que fazem isso também. Muitas e muitas alunas. E por que que isso acontece? Justamente por conta dessa ansiedade. É como se a gente quisesse ter uma bicicleta, mas como a gente não tem dinheiro para a bicicleta inteira, ou porque a gente não tem tempo para montar a bicicleta inteira, a gente compra a buzina. Na hora de comprar aquela buzina, tem aquela sensação, né, de que estou chegando perto da bicicleta, mas na verdade a gente deixou algumas coisas que são fundamentais para trás. Então a gente deixou a roda, a gente deixou o guidão, a gente deixou a estrutura da roda, a gente deixou o pedal, tá bom? Então eu quero ajudar vocês a pensarem quais são esses itens mais importantes, como valorizar esses itens, quais são os itens que dá para eu trocar, dá para eu substituir e quais são os itens que é melhor se eu esperar um pouquinho mais comprar o item certo. Lembrando que não é uma lista de compra. Eu não tô aqui para falar e não é verdade absoluta, tá? Mas eu vou trazer aqui para vocês o pensamento crítico que eu utilizo para poder fazer essas decisões para que vocês consigam economizar muito e muito dinheiro, ok? Então, beleza. Primeiro de tudo, então, tá? Eu vou falar com vocês que tem muita gente que desiste da fotografia justamente porque já pensa na barreira de entrada do dinheiro. Já pensa, para eu ser fotógrafa eu tenho que ter muito dinheiro, para eu ser fotógrafa eu tenho que investir muito dinheiro. E isso não precisa ser uma verdade. É por isso que eu estou trazendo essa aula aqui para vocês. Dá sim para começar a fotografar com um orçamento enxuto, ok? Só que tem alguns mitos que impedem as pessoas de irem por esse raciocínio, tá bom? Então eu preciso que vocês acompanhem aqui. Quando eu falo para as pessoas terem uma lista enxuta e focarem nos itens que realmente importam, e a gente vai falar desses itens aqui, as pessoas elas ficam com alguns pensamentos e o primeiro deles é: nossa, mas se eu tiver pouca coisa, os pais vão enjoar das minhas fotos. Nossa, mas se eu tiver uma lista enxuta, eu não vou conseguir fazer ensaios legais. Só que a primeira coisa, gente, é que o pai e a mãe, e eu falo isso porque eu tenho, já fotografei mais de 600 bebês, eles veem o nosso trabalho e geralmente eles gostam daquilo que eles estão vendo. Então eles vão te pedir algo que eles já viram que você fez. É muito difícil alguém vir com uma ideia totalmente mirabolante para você fazer, principalmente se você mostra o seu trabalho. Então, para você pode ser que fique enjoativo, mas às vezes o pai quer aquela foto, com aquele acessório, com aquela produção. Por quê? Porque o bebê, ele só tem aquele bebê. Consegue entender? Então assim, eu tenho produções que são campeãs. Por exemplo, no meu estúdio, quando eu pergunto para as mães, o que você quer? Eu quero a asinha. Nossa, é disparado as pessoas que querem a asinha. Então é um item específico que faz muito sucesso, tá? Então acontece muito da gente ter um monte de coisa e usar sempre as mesmas coisas. Então que a gente seja mais sábio na hora de escolher essas coisas que a gente vai usar por mais tempo, tá bom? Então, o que acontece? Se você é uma dessas pessoas que, como eu e como várias das minhas alunas e como várias fotógrafas me contam, quando começou, saiu, comprou tudo, e aí quando viu, tinha comprado coisa desnecessária, e aí na hora de investir nas coisas que são essenciais, já não tinha mais capital. Por quê? Porque o nosso dinheiro é finito. A menos que você tenha uma fonte de renda inesgotável, a probabilidade de você ter um teto para gastar ela é muito grande. Então a gente tem que usar de forma muito inteligente. E aí, gente, eu quero falar sobre uma relação que ela aplica sobre tudo e aplica aqui na fotografia pra gente, que é a lei de Pareto, que é a relação 20-80. E basicamente essa relação mostra pra gente que sempre existe essa discrepância de 20-80 e olha só que legal. Por exemplo, a quantidade de esforço que eu faço, então muito esforço para atingir alguma coisa, é inversamente proporcional ao resultado, geralmente. Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo, quando a gente vai construir uma casa, 20% dos itens da casa custam 80% da obra e 80% da obra são 20% de itens, tá? Então, o que acontece? Esses 20% que vão dar a diferença se sua obra vai ser cara ou vai ser barata. Porque não adianta eu mexer nos 80% dos itens que não valem muito, enquanto aqueles 20%
se eu mexer só neles, eu vou ter uma verdadeira diferença no valor final da minha obra. Isso acontece com empresas também. Geralmente, 20% dos clientes dão, ou 20 ou 10% dão, a receita superior ao que 90% somado dariam. Tá? Então pensa aí, você tem aqueles 5, 10 clientes que são os melhores clientes que estão sempre fazendo com você, e às vezes o que esses 10 clientes juntos compram e gastam com você equivalem a mais, sei lá, 30, 40, 60, 80 pessoas, tá? Por quê? Porque a lei de Pareto ela vai sendo aplicada e ela vai acontecendo nas proporções. Então, o que eu quero que vocês entendam? No ensaio no Borle, existem alguns itens que são o 20 e alguns itens que são 80. Os itens que são os 20 são os itens que eu vou focar para eu ter o de melhor qualidade possível. Por quê? Porque são itens que vão influenciar no final do meu trabalho, que vão resultar no final do posicionamento, da iluminação, da qualidade fotográfica. E tem 80% dos itens, que são os outros itens, o resto todo, e que ele pouco vai modificar o resultado da minha foto final. Conseguem entender? Então, por exemplo, eu posso ter um cenário maravilhoso. Eu posso ter a foto assim, né, pronta para ser fotografada. Mas se a lente que eu estiver usando tiver com mofo, eu não vou ter uma qualidade de imagem. E no final, a minha foto não vai sair boa. Então, se eu tivesse focado na lente, de resolver a lente, eu podia ter um cenário até mais simples, que o resultado final ia ser melhor. Consegue entender aqui? Então, a gente tem essa proporção de 80-20. E nos props, nos acessórios, nos equipamentos, a gente também tem essa relação. Então, tem alguns itens que eles fazem mais peso, tá? Eu vou falar aqui com vocês alguns itens e dar algumas ideias, mas primeiro eu quero falar de um outro mito. Porque tem um outro lado em que a gente começa a terceirizar a culpa e colocar a culpa nos itens. Então, eu falo assim, meu posicionamento não é bom porque eu não tenho a gamela posicionadora da Nina. Meu posicionamento não é bom porque eu não tenho o puff da Paloma Shell. Meu posicionamento, minha foto não tá boa porque eu não tenho flash Einstein que custa 10 mil reais. É muito fácil a gente tirar a responsabilidade da gente e colocar em outra coisa. Ao passo que, se eu for comprar um flash de 10 mil reais, por exemplo, eu vou precisar um esforço muito grande. Eu vou precisar de investir muito dinheiro, eu vou precisar de fazer muita coisa. Só que se eu não souber utilizar a iluminação, se eu não souber entender a luz, se eu não souber, o resultado final vai ser 20%. Se eu fiz um esforço de 80% e vai ter um resultado de 20%. Agora, eu tenho uma luz super simples. Só que eu vou me dedicar a um passo. A estudar sobre a iluminação. A entender como que a luz funciona, a entender os efeitos de se eu deixar a luz de frente, como que ela vai ficar, se ela vai ficar de lado, beleza. E se eu fizer essa mesma foto, focando só nisso, na iluminação, o resultado vai aumentar 80%. Porque eu consegui focar no que era verdadeiramente importante. Conseguem perceber isso aqui? Então é muito importante a gente ter essa relação, e isso acontece com os itens. Então, eu vou falar um item aqui que vocês... gente, tô vendo vocês falando? Pode mandar coraçãozinho. Eu tô um pouco longe aqui, mas daqui a pouco eu pego e começo a responder. Inclusive, se você tá assistindo gravado, deixa seu comentário aqui embaixo. Me fala o que você tá achando dessa aula. E quero saber se você vem amanhã também pra nossa aula. E se você tá ao vivo, deixa bastante coraçãozinho, deixa like, inscreve no canal, enfim. Então, me dá esse apoio aí, tá bom? O que acontece? Eu tenho aluno, eu não sei se eu vou falar o nome, mas eu tenho uma aluna, ela vai saber que é ela. Estive no estúdio dela recentemente e ela me mostrou era um cômodo inteiro cheio de prop, do teto ao chão. Várias caixas, várias estantes, um monte de prop. E ela me falou que tinha ali aproximadamente 40 mil reais de acessórios. É isso mesmo. É claro, ela não comprou isso de um dia pra noite. Ela foi adquirindo ao longo do tempo. Só que, gente, saiu da boca dela. Ela me falou, Nina, se eu tivesse investido nem metade disso, 20% disso, na minha formação, eu
teria tido um retorno muito maior. Então olha para você ver, o esforço que ela teve para adquirir todas essas coisas não foi proporcional ao resultado que ela teve nas fotos por ter essas coisas. Consegue entender? Então a gente tem que ter atenção, a gente não precisa de ter um monte de coisa. A gente pode sim trabalhar com o básico, com o enxuto, ok? Então, beleza. Eu vou começar a falar sobre alguns itens que são essenciais para a gente ter. Só que antes de eu falar desses itens, eu vou proibir vocês de fazer uma coisa. Não sai comprando as coisas na emoção, tá? Faça uma lista. O que eu vou ensinar agora para vocês, e vou falar desses itens, eu quero que vocês utilizem isso na vida de vocês, porque vocês vão ver que vai fazer com que o dinheiro de vocês valha muito mais, ok? Então, a gente tem que fazer uma lista dos itens principais. Eu tenho que ter alguns itens. Eu preciso ter manta, eu preciso ter headband, eu preciso ter touquinha, eu preciso ter wrap, eu preciso ter uma estrutura que funciona como puff, eu preciso ter tapete, né? Eu preciso ter uma câmera, eu preciso ter um sistema de iluminação. Eu não tô falando aqui que você precisa de um flash, eu não tô falando que você precisa de um Einstein, eu não tô falando que você precisa de um sistema de iluminação. Consegue perceber? E aí a gente vai ver o que dessas coisas eu posso improvisar e quais dessas coisas eu preciso investir. E isso é de cada um, tá? Só que eu vou dar um exemplo. O Flocati. O Flocati é um tapete que a gente utiliza para fazer foto do bebê. É um tapete que a gente utiliza às vezes colocando em cima do puff, fazendo bebê, ou então de colocando ele no chão e colocando os pais deitados, ou então até o irmãozinho deitado. E quais são os benefícios desse tapete? O Flocati, ele é um tapete que ele é feito primeiro à mão, é manual. E ele é feito com lã de carneiro. É um tecido natural. E por ser natural, ele tem uma aparência mais fosca. Então, quando a gente fotografa, ele não reflete luz. A segunda coisa é que, como ele é muito grosso, muito espesso, ele dá uma estrutura para o bebê. E aí ele dá um efeito muito legal. Beleza. Esse tapete custa caro. E aí eu vejo pessoas que falam, olha, eu não vou comprar o Flocati porque ele custa muito caro. E tá tudo bem. Só que essas mesmas pessoas optam pelo pelo falso. E aí compram vários pelos falsos. E aí compra rosa, azul, amarelo, verde, laranja, lilás, bonina e compra todas as cores. Com o dinheiro que ela compraria 5 tapetes falsos, ela compraria um Flocati. Mas o resultado que os 5 tapetes falsos dão, será que vale a pena pro resultado que ela não consegue ter e ela só consegue com o Flocati? Aí você que tem que decidir. Pra mim não compensa, eu prefiro ter um único Flocati e, se for o caso, mudar a cor no Photoshop do que ter vários pelos falsos. E aí o que acontece com os pelos falsos? Eles refletem luz, eles têm aquele aspecto de ser falso, é um fio mais liso, mas ele nem parece de um animal que tem pelo liso, nem parece. Ele tem esse aspecto de mais falso. Ele reflete muita luz. Ele joga muita a cor na pele do bebê, porque ele reflete muita luz, porque ele brilha. Na edição é muito mais difícil. E ele não dá a estrutura que o Flocati dá, justamente porque ele não tem esse peso. Ele é só um tecido bem fininho, então ele não dá estrutura pro bebê, tá? Então você tem que colocar na balança pra ver. Pode ser que pra você não faça sentido ter um Flocati, e tá tudo bem. Mas eu quero que você pense e coloque na balança o que vale a pena e o que não vale a pena. Agora vamos a outro item polêmico, o puff. O puff é uma solução que a gente criou para poder fotografar o bebê deitado. Basicamente, esse local precisa ser agradável, precisa ser confortável para o bebê. Esses dias eu mostrei para vocês sobre um ensaio que eu fiz na casa da cliente e que eu usei um puff da sala dela. Eu coloquei manta por cima, coloquei a gamela e fiz um puff ali. Eu já fiz isso em camas, eu já fiz isso no sofá. Quer dizer que você precisa fazer assim toda vez? Claro que não. Tem a vantagem de ter o puff que é feito para fotografia? Tem. É um puff que já tem altura, que ele já está pronto, você já senta. Mas você consegue fazer soluções que vão atingir aquele objetivo. E aí você vai colocar na balança se isso vale ou não vale para você.
Por exemplo, tem pessoas que usam mesa. Pega a mesa, serra o pé para ela ficar mais baixa, para você conseguir sentar para fotografar e para poder manusear o bebê. Coloca manta de microfibra e o tripé atrás. Pronto, é ali. Ficou. E tá fixo. Tem gente que utiliza o pula-pula, aquele mini jump. Sabe aquele pula-pula pequenininho? Ele tem uma flexibilidade ali. Utiliza ele. Coloca a manta por cima, posiciona, fotografa o bebê e pronto. Tem puffs próprios para isso? Claro que tem. Inclusive, estou namorando um agora. As minhas alunas indicam muito da Arte Brasil. Usei recentemente, amei também. O da Paloma Shell é ótimo também. Só que são puffs que você vai investir R$2.000, R$2.500. E que talvez se você fosse comprar um pula-pula, você ia pagar R$250. Agora, nesse momento, faz sentido para você investir? Ou você pode começar fazendo uma adaptação? O que eu quero trazer é que, se você tiver técnica, você fotografa em qualquer lugar. Não caia na besteira de querer terceirizar a culpa da foto não ter ficado bonita porque eu não tenho flash. É porque eu não tenho puff, é porque eu não tenho a gamela. Não é isso. Isso é falta de técnica. Uma vez que você começa a trabalhar, começa a colher frutos, aí você investe em algo que vai te dar mais conforto, por exemplo, que seja visualmente mais bonito. Então a gente tem que saber pesar. Agora, em contrapartida, prop. Vou colocar o bebê vai ficar nessa superfície, ele vai ficar ali de bracinho. Eu vou comprar um prop que pode correr o risco, por exemplo, de o bebê passar a mãozinha e sair uma lasca nele, ou um prop que eu não sei da procedência, que seja muito leve. Aí eu prefiro focar mais no prop. Mas eu preciso ter 1 milhão de props? Não. E aí como que eu vou pensar? Eu tenho que ter itens que sejam coringa. E o que é um item coringa? Ter um item coringa é um item que você pode, primeiro, utilizar ele de várias formas. Segundo, mesclar a cor dele com outra coisa para que a produção num todo pareça ser de outra cor. Por exemplo, vamos falar de cor primeiro. Quando eu tenho um próprio cru, que é a cor da madeira, ou branco, ou off-white, ou um creme bem claro, são produções que se eu colocar um layer azul, ele vira uma produção azul. Se eu colocar um layer verde, ele vira uma produção verde. Se eu colocar uma produção branca, vira tudo branco. Se eu colocar uma produção marrom, vira tudo marrom. São props fáceis de eu fazer composições de cores. Então eu não preciso de 1 milhão de props. Eu posso ter um cru e um branco, por exemplo. Um alto e um baixo. Conseguem perceber? Então são itens-chave, itens que eu vou poder usar de diversas formas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou investir em itens de melhor qualidade. Para que fique mais tempo comigo, para que dure mais tempo e pela segurança do bebê. Ok? Então assim, isso é um exemplo, gente. Mas eu quero que vocês pensem sobre todos os itens que a gente usa na fotografia. A flash. Eu fiz ensaio usando flash em cima da câmera, pop-up. Se eu entendo a iluminação, eu faço a iluminação de qualquer jeito. Não é correr atrás do que é o mais fácil. Ah, eu quero o flash que todo mundo fala. Aí chega o flash e não sabe nem mexer no flash. Não adianta. Você não vai ter o resultado que você quer. Entende? Então, a gente tem que botar na balança. Porque muitas das vezes a gente acha que o problema é que a gente não tem dinheiro suficiente para comprar tudo. E não é. O bebê, gente, ele já é maravilhoso, já é perfeito. Ele precisa de poucas coisas para poder você fazer uma produção maravilhosa. Escolha os itens. Tá começando? Item coringa, cores neutras. Outra coisa, que não tem cor, não tem gênero. Isso já é certeza. Mas não vai pegar uma cor que tem, né? Vai ter receio ali do pai. Vai pegar um rosa-choque para posicionar o menino. O pai vai chiar, muito provavelmente. Sabe? Então assim, eu já fiz prop rosa para menino do galo. Com o símbolo do galo na frente que tem a blusa. Mas tirando isso, eu nunca tive um pedido de ensaio de menino fazer com rosa. Então tá começando, escolha cores que são mais neutras.
amarelo clarinho, verde clarinho, azul clarinho, branco, marrom, creme, cinza. Deixa o rosa um pouquinho depois. Deixa o lilás um pouquinho mais para depois. Ou tenha pouquíssimos desses itens. Por quê? Porque você está montando o seu acervo. E tem mais uma coisa. Quando a gente começa, a gente não sabe o que a gente gosta. E aí corre o risco de você comprar. Eu vou comprar um azul marinho, um rosa neon, um verde limão. E aí você descobre que você gosta de cor pastel. Porque assim, uma coisa é a gente achar lindo olhando. Outra coisa é a gente gostar quando a gente faz. Você não sabe o que você gosta. Você só vai saber quando você começou. Tem alguém aí que é assim? Quando vê roupa, por exemplo, acha lindo o estilo, mas não é o tipo de roupa que compra porque, sei lá, não fica bem no corpo. É outro tipo de roupa, igual. Eu achava lindo, eu trabalhava com engenharia, eu achava lindo que minha chefe ia com terninho, tal, saia, mas não ficava bem em mim. Entende? Salto, acho lindo o salto, mas eu não uso. Não é porque eu não acho bonito. Por exemplo, vou dar uma dica. Um outro exemplo, e vou falar de mim também. Eu acho lindo quem trabalha com cores complementares. Tem uma fotógrafa, inclusive, chama Captured by Claudia, o Instagram dela. Acho lindo, ela faz composições maravilhosas, colocando um verde com muita saturação, um roxo com muita saturação, um amarelo com muita saturação, um azul. Acho lindo, mas não combina comigo. Eu sou a pessoa dos tons pastéis e do monocromático. É assim que eu gosto. O meu olho, quando eu vou produzir, já vai pra isso. Só que sabe como que eu descobri? Com o tempo. Então, se você já vai da sua cabeça, já compra aquele tanto de coisa, tudo colorido, nossa, a chance de você errar, de comprar um monte de coisa errada. Tá entendendo? Um outro caso, eu tive uma aluna que ela estava me contando que todo mês ela gastava de roupinha, de acompanhamento, de bebê. Tipo, coisa de R$2.000. Coisa de R$2.000, juro. E, gente, os meus newborn, por exemplo, eu não coloco roupa. Porque roupa é uma coisa que te deixa engessada. Porque você não quer repetir. Por dois motivos. Primeiro, que se você usou hoje, não dá tempo muitas vezes de lavar. Porque é mais melindroso roupa de lavar do que um wrap, por exemplo. Que seca super rápido, que é tudo tranquilo. Às vezes o bebê faz cocô na roupa ali, precisa ficar, tirando. Como a roupa você não pode esfregar ou não pode jogar na máquina. Enfim, demora mais tempo. E fora que a roupa parece que ela fica mais batida. Porque, por exemplo, eu uso uma manta rosa clarinha. É muito difícil entender ou saber se eu usei a mesma manta rosa clarinha em 5 ensaios. Agora, se era um vestidinho de babadinho com a bundinha com um lacinho. Fica lá marcado. Então, evitem itens que sejam muito marcantes. Itens que você olha e sabe que é aquele item. Porque você vai enjoar e você não vai aguentar mais usar isso. Você não vai aguentar colocar mais isso no seu feed. Ok? Beleza? Tá fazendo sentido pra vocês? Me conta aí, tá? Então, importantíssimo. Faça uma lista do que você acha importante. Ou então pesquise o que você precisa pra começar. Antes de sair comprando. O dinheiro é limitado. E aí o que acontece muitas vezes é que as pessoas compram alguns itens que não são tão fundamentais, gastam o dinheiro todo e aí quando descobrem as coisas que elas realmente precisam comprar, o dinheiro já acabou. Tá bom? Então eu não quero que isso aconteça com você. Então, tem que se programar. Tem que estar com tudo ali na ponta do papel para você decidir aonde você vai alocar o seu dinheiro. Ok? Outra coisa, se você já trabalha com bebê recém-nascido, se você já tem um estúdio, dá uma garimpada e veja os itens que você tem hoje. O que você de verdade usa e o que você não usa. Porque muitas das vezes a gente tem aquele monte de coisa e a gente não usa. Dá uma olhada e faz um desapego. Para que você pegue o dinheiro, esse dinheiro do desapego e aplique de uma forma melhor nos próximos itens. Ok? E se você está começando e ainda vai comprar os primeiros itens, eu vou falar para você, invista em itens coringas e invista em itens que são neutros, ok? Só que antes de tudo, invista em conhecimento.